Então, de verdade, é uma alegria estar aqui, é uma responsabilidade estar aqui, e é bom demais, é legal demais estar com vocês aqui. Deus abençoe a todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que já há algum tempo, ouvindo algumas mensagens, eu sinto Deus ministrar no meu coração. Então, na verdade, o que eu vou falar é o que Deus falou para mim. Eu vou dividir com você algo que Deus me deu como particular para a minha vida. E isso tem um efeito muito real, porque a cada vez que eu ouço a ministração, seja num estudo, numa mensagem, num encontro de PG, toda vez em que eu vou falar alguma coisa, o Espírito fala: olha, eu estou falando primeiro para você aí, ó. Olha o que você está falando, vê se não cabe em determinadas circunstâncias, vê se não cabe naquele caso, vê se isso não se aplica à sua vida primeiro. E isso é real, irmãos. E aí, pensando nisso, eu trouxe essa mensagem: o efeito Jesus na humanidade. Que efeito tem Jesus Cristo na tua vida, na minha vida? Porque a gente escuta, por exemplo, falar de doenças, de pandemia, de política. Qual é o efeito que isso causa em você? Toda vez que você escuta falar de política, tem gente que tem verdadeira ojeriza, né? Não quero saber disso. Tem gente que já não, se lança na discussão e defende a sua posição. Ok, mas qual é o efeito? Porque toda vivência, toda convivência com as circunstâncias, elas trazem efeitos à sua vida. Qual é o efeito de Jesus na sua vida? E aí, para construir essa ideia com você, eu queria dizer o seguinte: eu não sei aqui se todos aceitaram a Jesus, se todos já passaram pelo batismo, pela profissão de fé e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o fato é que, independentemente de quem já declarou, se declarou crente em Jesus, e aquele que é simpatizante, gosta, ok, legal, mas ainda não tomou a decisão, a palavra Jesus Cristo, esse nome, impacta a sua vida. Impacta porque você, quando olha ou ouve falar de Jesus, ou olha para alguma história que alguém conta, você começa a lembrar que existe o Filho de Deus e que aquele homem cumpriu um propósito na humanidade. Seja histórico, seja o Jesus histórico, né? Que todo mundo às vezes olha para o texto, as pessoas que olham para o texto e falam: esse Jesus aí eu conheço de ouvir falar. Esse é um Jesus histórico, o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura, que cresceu e que salvou o homem, morreu numa cruz. Esse é um Jesus que pode ser histórico à medida da sua intensidade de vida com essa história. Mas aqueles que professam a fé em Jesus, esse Jesus causa um efeito, um impacto muito forte na sua vida. Mas pode ser que em determinados momentos da nossa vida, a gente não perceba que esse nome está em nós e nós estamos nele. Porque faz toda a diferença, as nossas ações, as nossas atitudes fazem todas as diferenças quando olhamos pelo prisma de quem somos em Cristo Jesus. Mas como é que eu posso, por exemplo, dizer que estou em Cristo? Como é que eu declaro que sou de Jesus se na minha vida aparentemente nada mudou? Ou o que muda na minha vida quando eu declaro que sou de Jesus? Ou ainda, o que é estar em Cristo e ser nova criatura? Se, aí eu boto lá, se as circunstâncias impactam nossas vidas. O que é estar em Jesus? O que é viver Jesus? Se eu olho para as circunstâncias e falo: essa circunstância me derrubou agora. Agora isso impactou a minha vida de uma forma tal que eu não consigo mais me mexer. Estou prostrado, estou entristecido, estou abatido.
E isso é real nas nossas vidas. Porque determinadas circunstâncias, elas têm a capacidade de nos paralisar, inclusive na nossa própria fé em Jesus. Mas para isso, nós precisamos nos lembrar da obra de salvação de Jesus, onde fomos colocados nele, para entender que o nosso olhar para essas circunstâncias precisa ser um olhar de quem já venceu. E não um olhar de quem ainda espera. Porque, irmãos, o que eu tenho aprendido nessa minha vida é que a minha reação às circunstâncias, a minha reação às coisas que acontecem ao meu redor é que vão determinar para onde eu estou olhando. Porque às vezes a gente está olhando para baixo, para as circunstâncias, quando o nosso olhar tem que levantar, erguer-se e falar: Senhor Jesus, eu confio em Ti, e em Ti eu estou. As circunstâncias nos apertam, é verdade. As circunstâncias às vezes machucam, as circunstâncias têm a capacidade de nos paralisar, mas elas não podem determinar quem você é em Jesus. E não poder determinar significa saber onde você está, quem é você em Jesus. Mas também a gente pode se deparar com coisas que impactam nossas vidas. Eu queria tanto ter aquilo, eu queria tanto estar em determinado lugar, eu queria tanto ter alguma coisa. O nosso olhar novamente está voltado para coisas, para as circunstâncias. E há algo que eu tenho descoberto no meu dia a dia, gente, é que estar em Cristo vai sugerir para nós olhar para essas coisas, continuar caminhando mesmo que eu não tenha essas coisas, porque essas coisas também não determinam quem eu sou em Jesus. Mas e se você não tiver essas coisas? Continuo filho de Deus, eu continuo em Cristo Jesus, eu continuo sendo discípulo de Jesus. As circunstâncias e as coisas não podem nos parar, mesmo que a gente esteja carente delas, mesmo que a gente esteja necessitado que elas aconteçam na nossa vida. Mas nós agora, em Cristo Jesus, não nos prendemos mais a estas coisas. Mas como eu também declaro na minha vida que eu estou em Cristo se pessoas impactam a minha vida? Aquela pessoa, só a graça de Deus. Que dificuldade, que pessoa difícil. Eu não tenho condição de lidar com aquele meu amigo de trabalho. Aquele meu chefe é insuportável. E, infelizmente, às vezes, é até verdade que a pessoa, olha, para lidar com determinadas pessoas, realmente é um desafio. Mas isso também não pode parar a tua fé. Isso não pode paralisar a tua maneira de enxergar a vida e entender que aquela pessoa insuportável, aquela pessoa difícil, também é alvo da graça de Deus. E pode ser que passe pela sua vida. Pode ser que seja a sua vida o exemplo para aquela pessoa. E eu já tive experiências de pessoas que eu nem tive um convívio razoavelmente bom, até com certas distâncias, mas já tive a oportunidade de ouvir dessa pessoa: olha, eu aprendi isso com você porque eu vi a sua atitude. Também já tive pessoas que disseram: essa tua atitude não serviu de exemplo. Aí eu me lembro quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou? Como é que eu me porto diante de circunstâncias, de coisas e de pessoas? Esse é o desafio dessa noite para nós. Porque estar em Cristo significa mexer na sua vida, na sua estrutura. Significa dizer para você que você não manda mais na sua vida. Que não é a tua inteligência, não é a tua capacitação, não é o teu diploma, não é a tua intelectualidade, não é a sua sabedoria que vai determinar o caminho. É o que o Espírito Santo te conduzir a fazer naquela determinada circunstância.
Estar em Cristo, às vezes, é abrir mão da intelectualidade. É falar, eu achei que fosse dessa forma. Mas o Espírito fala, é lá. E você fala, mas isso é um absurdo. Mas é isso que eu quero. Porque o que vai refletir na sua vida já não fala mais sobre você, é sobre Jesus na tua vida. Não é sobre nós mais. Quando a gente se rende a Jesus, entrega a nossa vida para Ele, não é mais sobre nós, é sobre Ele em nós, é sobre a glória do Pai em nós. Então, em determinado momento da nossa vida, a gente tem que parar de achar que nós é que temos que ser o prevalecido, nós é que temos que ser o contemplado por Deus. Não, queridos, às vezes você vai ser somente instrumento para Deus. Eu ouvi essa semana um testemunho lá do pastor André Nunes, no programa Novo Dia, Nova Vida, que a gente tem todo dia de 10 às 11. Quem quiser ouvir lá, tá? Os links da igreja, Facebook, YouTube. Nova Vida de Jacarepaguá. O pastor Ednei está lá conosco todas as quartas-feiras, né? E é uma bênção. E essa semana a gente ouviu o seguinte: uma pessoa, olha isso, uma pessoa, um advogado. Eu não sei se você estava no dia, na quarta-feira, não sei se foi na quarta ou outro dia. Um advogado, ele se propôs no coração e falou para Deus o seguinte: Senhor, eu queria abençoar a minha igreja. Só que eu queria dar à minha igreja algo que eu não tenho. Que pedido engraçado, né? É fácil também, né? Olha, o que eu não tenho eu vou dar. Tu não tem. Eu até fiquei intrigado quando o pastor André contou. Ele falou, não, eu quero dar o que eu não tenho. Aí passaram-se alguns dias e uma ação judicial que estava parada lá no tribunal há muito tempo, saiu a sentença, saiu tudo o direito dele, ele pegou lá o dinheiro. Gente, não era nada mais, nada menos que 400 mil reais. Alguém disse, ui... 400 mil reais. E aí, o pastor da igreja, acho que foi o Luciano Subirá que aconteceu isso, não foi, Luciano Subirá? A Mara lembrou. O Luciano Subirá comprou uma igreja, ele não está sabendo, e o rapaz está pedindo lá a Deus para que conceda a ele a possibilidade de dar à igreja algo que ele não tinha. E aí o pastor Luciano Subirá compra uma igreja, e aí o telhado está lá caindo, e ele escuta a voz do Espírito: esse telhado vai cair, se bater um vento diferente, vai cair o telhado. Aí ele chama a engenheiro e fala, dá uma olhada nesse telhado. Aí ela olhou e falou, pastor, o telhado está ruim, mas dá para suportar. Só que o engenheiro que veio olhar, ele disse o seguinte: se der um vento diferente, vai cair. A mesma frase que o Espírito falou para ele. Aí ele falou, para a obra e vamos resolver o problema do telhado. E foi resolver o problema do telhado. Adivinha quanto era o valor do telhado? 400 mil reais. E ele foi orar chateado com Deus. Ele falou, Senhor, por que tu não me falou isso antes? Eu não comprava a igreja. Aí Deus falou para ele, exatamente por isso. Se eu falo, você não compra. E eu queria que você comprasse. E aí ele vai para casa, depois da oração, fica chateado, emburrado no sofá. Mas aí esse irmão, que era o advogado, liga para ele, falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí ele, mas segunda-feira eu não atendo ninguém, segunda-feira eu tiro para descansar. Aí o pastor Luciano Subirá virou para a esposa e falou, você se importa que eu saia lá, vou lá almoçar com ele para ver o que ele quer? Não, pode ir lá. Ele foi, chegou lá, sentou-se a mesa, não, o que você quer? Não, eu queria dar e tal, eu vim dar um cheque. Aí ele pegou o cheque, dobrou, falou, obrigado e tal, chateado, ainda aborrecido. Aí o advogado falou, não, eu queria que você desse uma olhada aí no valor do cheque. Aí que ele foi olhar, quando ele abriu, exatamente o dinheiro para consertar o telhado que ele precisava. Não é sobre nós, irmãos, não é sobre o que você pensa, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente quer, é sobre o que Ele quer nas nossas vidas. Você resolveu entregar a sua vida a Ele e dizer, Senhor, toma o controle da minha vida, e agora Ele faz na sua vida. A gente tem às vezes a pretensão de achar
que é sobre nós, sobre o que nós queremos, sobre o que nós pensamos acerca da obra. Ele fala: calma, meu filho, eu estou contigo, eu vou fazer, a hora é minha, o momento é meu, o jeito é meu, só espera. Mas eu estou andando aqui. Primeiro ponto, está lá. Aliás, deixa eu botar esse texto aí, porque é importante. Ali está meio cortado, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha a aplicação de Paulo escrevendo aos Efésios. Antes de Cristo, nós estávamos no mundo de trevas. Agora, em Cristo, nós estamos na luz. Antes, sem Cristo, nós éramos tidos como pessoas desobedientes. Agora, em Cristo, nós somos obedientes. Antes, sem Cristo, nós éramos pessoas que não tínhamos aliança com Deus. Agora, em Cristo, nós temos aliança com Deus. Então, o que nos falta é olhar para onde estamos. Quem somos em Cristo Jesus? Olha o texto de Efésios. Vocês estavam mortos sem Cristo. Agora, com Cristo, eu tenho vida e vida em abundância. Você declara isso na sua vida? Senhor, levantando de manhã, eu tenho vida e vida em abundância. Eu sou vivo, eu sou aliançado com Deus. Eu sou aquele que Cristo olha por mim, eu estou nele e ele está em mim. Porque declarando isso, você se porta como quem está em Cristo. E circunstâncias já não vão importar, pessoas já não vão importar, coisas tampouco. A questão é que nós achamos que esta vida, depois que demos o passo para Jesus, continua sendo sobre nós. Sobre o que eu preciso, sobre o que eu tenho, sobre o que eu quero, sobre o que eu preciso alcançar. Não é mais sobre você. É sobre quem está em você. E onde você está vai determinar quem você é a partir de então. Agora, você dá um passo atrás e fala: Senhor Jesus, toma a frente da minha vida. Dirige a minha vida. Me leva para onde você quer me levar. Romanos 5,10. Fomos reconciliados com Deus. Antes, o mundo anda, e Efésios vai dizer isso, o mundo anda para determinado caminho. Você não é o mundo, você é a igreja, então você anda para outro caminho. O mundo é governado por um príncipe, você tem um rei que você segue, que está na sua vida, que faz a diferença na sua vida. Este mundo é um mundo em trevas, sem luz, mas em Jesus o mundo é de luz, de vida, de paz, de abundância. A questão é você sair do olhar natural e entender que você foi colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O seu olhar muda, a perspectiva é de quem está cheio de luz, olhando para coisas, pessoas e circunstâncias. Agora, quando se está no mundo, tudo é a mesma coisa, tudo te incomoda. Por quê? Não é sobre Jesus, é sobre a pessoa. E as pessoas se perdem. As pessoas são levadas por sentimentos. Agora em Cristo, o que nos move é o desejo de ver a glória de Deus brilhar na nossa vida. Essa é a perspectiva correta de quem está dando o passo em Jesus. E eu quero trazer aqui, eu trouxe 2 exemplos do efeito de Jesus na vida de Saulo, ou depois Paulo. A gente conhece a história, está lá no livro de Atos, no capítulo 9, a conversão de Saulo. Mas eu quero falar dessas características. Por quê?
Porque Paulo era uma pessoa erudita, era conhecedor da lei, era fariseu, era um homem letrado, um homem inteligente, o intelecto dele era acima da média, tanto é que ele mesmo, ele é conhecido como alguém que estava acima da média na idade dele por conhecer a lei. Era um intelectual, defendia o judaísmo, a sua religião, com afinco. Ele cria também que ele estava fazendo a coisa certa. Ele cria que era sobre o que ele tinha adquirido para dar a Deus. E Paulo, então, ele desenvolve essa relação de perseguir a própria igreja de Jesus por não estar em Jesus. Paulo não estava em Jesus, mas ele conhecia, porque a lei apontava para um Messias, e o Messias é Jesus. Só que Paulo não estava em Jesus. Saulo, né? Saulo não estava em Jesus. E ele defendia, não, eu conheço a lei, esses caras estão errados. Eles estão trazendo vergonha ao judaísmo. Eles precisam ser tirados de circulação. Ele achava que em nome da fé dele, ele estava fazendo a coisa certa. Quantas vezes a gente se depara com atitudes nossas, achando que a gente está fazendo a coisa certa, porque é a nossa visão, é o nosso intelecto, é o nosso alcance. Queridos, não é sobre nós. A fé de Jesus, o estar em Jesus, é olhar para tudo e falar: Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Como você quer que eu reaja? Como é que eu lido com essa situação, com essa pessoa? Porque a minha vontade, Senhor, era pegar às vezes um chicote e dar a lambada nessa pessoa. Aí vem o Espírito e fala assim: e vocês, disse Jesus, serão conhecidos se vos amarem uns aos outros. Não é pelo seu entendimento, não é pelo que você pensa, não é pela sua intelectualidade, não é pelo seu conhecimento de cristianismo, não é pela sua visão, é o que o Espírito Santo ministra na sua vida que tem que valer. É isso o tempo todo. O problema é quando a gente consegue adquirir certo nível de conhecimento e passa a achar que somos nós que guiamos. Não somos nós, nem a sua vida é guiada por você, muitas vezes. No dia a dia, você dá a direção, né? Você vai guiando aqui, acerta uma coisa, mas quando se trata de reino, de lidar com pessoas, de entender e entregar a vida a Jesus, o controle já não deve ser mais seu. Você entrega o controle na sua vida a Deus e fala: Senhor, dirija a minha vida. E se você não fez isso, eu quero te convidar essa noite a fazer isso, porque Paulo fez isso. Paulo encontrou Jesus, ou melhor, Jesus encontrou Paulo. Mas o fato é que esse encontro com Jesus fez com que Paulo saísse do seu entendimento, da sua intelectualidade, da sua visão de religião e passasse a estar em Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. Paulo entendeu essa verdade. Paulo abriu mão do que ele tinha e ele fala: olha, meu conhecimento não vale nada. Eu prefiro a glória de Deus na minha vida. Eu prefiro as verdades de Jesus na minha vida. E olha, irmãos, que Paulo teve que cortar dobrado para poder apresentar o reino de Deus por meio de Jesus. Por quê? Porque ele teve que enfrentar religiosos, aqueles que eram amigos dele, e ele defendia o judaísmo junto. Agora Paulo tem que enfrentar as pessoas que não criam reis, governadores, pessoas que não criam em Jesus, mas que ele apresenta agora. E olha, ele teve que pegar a ideia do judaísmo e dizer para os judeus: esqueçam isso, a lei foi cumprida em Jesus, o Messias já veio, ele morreu, ressuscitou e vivo está.
Essa é a diferença de quem está em Jesus. E ele começa a apontar para todos, para toda a situação, para todos os da sua época. Ele é o Messias prometido. Ele ressuscitou, ele vivo está. Não é mais sobre o judaísmo, não é mais sobre um povo eleito, agora é sobre a igreja de Jesus. Você faz parte da igreja de Jesus? Amém? Então é sobre você, é sobre nós. O que Paulo estava construindo era sobre nós. Você está aqui porque a mensagem que Paulo traz confronta o judaísmo e diz: não é mais assim, agora é desse jeito. Jesus é para todos. Jesus não é só para um povo. Jesus não é só para um escolhido, um povo escolhido. Jesus é para todas as nações. Não é sobre nós, é sobre ele, é sobre a igreja dele. E aí, o que mudou na vida de Paulo? O entendimento sobre Deus e sua obra. Paulo era um defensor do judaísmo, ele já conhecia Deus, ele já conhecia as leis, ele já conhecia qual era a intenção da lei apontando para o Messias, mas ele precisou encontrar o Messias. Você já encontrou o Messias? Você já mudou a sua perspectiva de entendimento? Então agora você começa a perceber que se aquele vizinho, se aquela pessoa, se aquelas circunstâncias, se aquelas coisas ainda arranham você, você precisa olhar para você e falar e declarar: não é mais sobre mim, é sobre Jesus na minha vida. Porque isso vai impactar a sua vida como impactou a de Paulo. Paulo também teve o entendimento da cruz e da ressurreição de Jesus. E ele declara isso todo o tempo, a ressurreição. E tanto a cruz quanto a ressurreição começam então a definir a vida de Paulo. Jesus e a igreja são alvos das mensagens de Paulo agora. Agora já não é mais a lei. Agora é Jesus na vida de Paulo, na vida da igreja. E ele constrói esse entendimento. O texto que eu trago aqui para vocês, Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos. Percebam, queridos, que quando se fala em ter aliança com Deus, significa dizer que nós trocamos de natureza. O mundo que a gente chama de mundo, as pessoas comuns sem Deus, elas vivem sendo guiadas como massa por um príncipe que tem a intenção de destruir esse grupo. Mas em Cristo Jesus, ele nos traz vida, nos posiciona e tira essa venda dos olhos e mostra: em mim vocês podem todas as coisas, inclusive enxergar o reino de Deus. Quando não se tem Cristo, você está fadado à morte espiritual. Aqui em Jesus você tem vida e vida eterna. A antiga maneira de viver não pode mais influenciar a sua vida. Pessoas, coisas e circunstâncias. Agora aqui, pessoas, coisas e circunstâncias servem para refletir Jesus na minha vida, e Jesus na minha vida influenciam pessoas, coisas e circunstâncias. Há uma transição de mentalidade, mas essa transição só acontece se você perceber quem você é em Cristo Jesus. Você foi tirado dessa massa que andava cega, que andava em trevas, que não tinha aliança com Deus. Foi colocado em Cristo Jesus para a vida, para esclarecimento e entender que agora você olha as coisas como quem já venceu. É declarar vitória, porque pessoas, coisas e circunstâncias apenas vão dizer quem você está sendo em Cristo Jesus. É totalmente diferente de quando nós éramos fora da aliança de Deus. E alguém pode estar se perguntando: mas espera aí, eu sempre vivi no Evangelho. Ok,
Então você sempre esteve na luz. Mas quantas vezes coisas, pessoas e circunstâncias tentaram te parar? Quantas vezes você se deparou com essas coisas e falou: não quero mais continuar, não dá mais para mim? Vê se isso não é a antiga maneira de viver sem Cristo. Parar. O Evangelho de Jesus, o mundo espiritual, é um mundo em movimento, ele não para. Por que nós vamos parar? E aqui, a serem renovados, tá? É a continuidade do versículo anterior, né? Tá aqui, ó. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aí vem lá. A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Nós fomos criados como novas criaturas, não para sermos nós, mas para sermos semelhantes a Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. O tempo todo é sobre Deus na sua vida. Então, o que eu estou sugestionando aqui? Paremos de olhar para coisas, pessoas e circunstâncias. Elevemos os nossos olhos ao alto e encontraremos Jesus Cristo assentado à destra do Pai. É lá que nós estamos, porque nós estamos em Cristo Jesus. E a partir desse olhar, tudo muda na nossa vida. Vocês estão muito calados. Eu não sei se vocês estão gostando muito não, pastor. Mas eu já estou terminando, estou indo para o segundo ponto. O efeito de Jesus na vida da mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem essa história? Eu escolhi o texto de Marcos, e aqui tem algumas características dessa mulher. Era uma mulher pecadora, sem aliança com Deus. Não tinha aliança com Deus. Agora é o outro lado da moeda. Paulo, conhecedor, intelectual, pessoa que guardava a lei, defendia o judaísmo, defendia a lei e os profetas. Agora uma pessoa simples, uma pessoa sem aliança com Deus, doente, desenganada e carente de vida, sempre condenada. A condenação sempre pesando sobre a vida dela em todos os níveis. Mas essa mulher também encontra Jesus. E o que muda na vida dela? Ela confirma no próprio corpo o amor de Deus. Vocês sabem, aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, sai para buscar essa cura, porque ela já havia 12 anos com aquela enfermidade, os médicos desenganaram, ela já havia gastado todo o seu dinheiro, não foi curada, não melhorou, só piorava, só perdendo vida, só condenação sobre ela, mas ela escuta falar de alguém que pode mudar a sua vida. E nós escutamos isso, pastor Ednei, todo domingo. Algo pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua vida, creia, mude a sua vida. É sempre um convite para dar o próximo passo. E aquela mulher experimenta em Jesus vida e libertação. E agora nós estamos olhando desse prisma aqui, de quem está na massa, enganada, está condenada, está sem luz, mas que ela olha para a luz e fala: eu vou lá. Porque lá tem algo que me trará vida, e vida em abundância. Perceba que o passo de ir até Jesus é dela. Ela vai, ela está carente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Quem disse isso? O que ele disse? Qual é o verbo? Vinde a mim. Aquela mulher recomeçou sua vida porque creu. Eu ouvi falar, se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Ela creu que era possível, havia uma possibilidade. E hoje há toda possibilidade para você olhar para Jesus e declarar: Senhor, as pessoas não vão mais me incomodar. Senhor, as circunstâncias não vão mais determinar quem eu sou.
Senhor, coisas não vão me prender aqui. Eu vou fluir na tua presença, eu vou crescer, eu vou avante, porque eu estou em ti, e não é sobre a minha vida, é sobre a tua glória na minha vida. Você pode dar um glória a Deus? E aqui eu termino. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam, olha o verbo, sejam bondosos. Quem seja? Jesus? Não, nós. O convite é para nós. O convite é para nossa reflexão. O verbo se move para nós. Livrem-se. Quem livrem-se? Jesus? Nós. Livrem-se vocês. Livrem-se de toda a amargura. Tem algo te amargurando nessa noite? Livre-se disso. Tem algo que te causa indignação e ira, que te faz gritar por causa de alguma calúnia a seu respeito? Livre-se disso. Tem algo que te impede de fazer a bondade, de refletir Jesus para o outro? Livre-se disso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se. Quem perdoando, gente? Nós. O convite desse texto, Paulo escrevendo aos Efésios, está dizendo: gente, vocês precisam se mexer. Vocês precisam fazer algo. Vocês querem experimentar Jesus? Não é só ficar parado. Vocês precisam se mexer. O mundo espiritual não está parado. Ele está em movimento todo o tempo. Então por que nós vamos parar? Como se nós fôssemos o centro do Evangelho. Não somos. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. E Ele te convida a agir diferente, Ele te convida a pensar diferente, Ele te convida a fazer diferente. Porque aí essas coisas não vão mais te impedir na caminhada. Aleluia! Glória a Deus! Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então o convite que eu queria fazer para você, e é a nossa reflexão nessa noite, é que se tem algo te incomodando, se tem pessoa te incomodando, ou se tem coisas te incomodando, é hora de se livrar disso. É hora de seguir em frente e entender, não é sobre mim, é sobre Ele na minha vida, e começar a declarar circunstâncias, coisas, pessoas: vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Aleluia! Você pode ficar de pé? E eu não sei se alguém vai tocar, pastor. Enquanto a gente vai tocar, eu queria que você te fazer um convite, queria que você pensasse a respeito. Seria redundante eu perguntar se tem alguma coisa que incomoda você. Eu creio que tem. Nós somos humanos, todos nós temos algo que às vezes nos incomoda. Mas o meu convite esta noite, e eu queria convidar você, e você precisa olhar para dentro de si e ver se cabe isso que eu vou propor para você. Se há algo na sua vida que está parando você, que está impedindo você de caminhar, sejam elas circunstâncias, pessoas ou coisas, eu queria te convidar para vir aqui na frente e a gente vai orar por você. Mas só se tiver algo parando você, não é te incomodando, porque incomodar incomoda. E você pode dar declaração sobre esta coisa e falar: eu vou vencer em nome de Jesus. Vamos declarar isso? Levante a sua mão e diga assim: eu vou vencer em nome de Jesus. O meu intelecto não vai me parar. As coisas não vão me parar. Pessoas não vão me parar. Circunstâncias não vão me parar. Aleluia. Então, enquanto a gente canta, reflita aí, pense, e depois vem à frente. Quem está parado
parado por alguma dessas situações, pessoas, circunstâncias ou coisas, se estiverem te parando, eu quero orar por você nessa noite.